Glória a Deus. Atos capítulo 12, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 12, melhor dizendo. Atos capítulo 17, versículo 12 diz assim: de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, mas logo que os judeus de Tessalonicenses souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Podemos sentar, igreja, em nome de Jesus. Nós já oramos e aqui estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou no meu coração esta mensagem sobre a caminhada na obra missionária, para a glória do Senhor, né? Os companheiros na obra missionária. Irmãos, é muito importante a gente ter companheiro na obra missionária, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Companheiro na caminhada, né? Quarta-feira passada, isso? Eu acho que foi, né? Eu falei sobre um tema muito importante sobre o caminho. E agora, companheiro na caminhada missionária. Isso é importantíssimo. Aqui nós lemos a palavra do Senhor. Uma das qualidades da obra do Senhor Jesus Cristo é essa, de ter companheirismo, ser companheiro no reino de Deus, ser companheiro na caminhada do Senhor, ser companheiro na obra do Senhor Jesus. O irmão aqui estava dirigindo o culto dirigente aqui, falando sobre a caminhada, né? Nós nos conhecemos há muito tempo. Então, houve um companheirismo na caminhada, estamos na caminhada cristã para entrar nas mansões celestiais, não é isso? O importante é isso, para a glória do Senhor. E quantas pessoas estão na caminhada e precisando de companheirismo? É isso que eu quero falar nesta noite sobre a obra missionária. A obra missionária, ela é já. A obra missionária, ela é gritante, gritos nos nossos ouvidos. A necessidade da obra, ou na obra do Senhor, é muito grande. Olhamos aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo que o apóstolo Paulo não caminhava sozinho. Amém, igreja? Amém. O apóstolo Paulo caminhava com seus companheiros da obra missionária, da obra de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas, e eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Primeira coisa, que saíram da prisão, saíram e foi para onde? Para a casa de Deus, para a sinagoga. Naquela época a igreja era chamada de sinagoga. Sinagoga é a igreja, a mesma coisa hoje, mas os judeus eram sinagogas. Primeira coisa que eles foram fazer, agradecer a Deus na casa de Deus, agradecer a Deus pelo companheirismo, e eu acredito pelas orações da igreja, agradecer a Deus por Deus ter feito as maravilhas e feito o extraordinário naquela prisão. O extraordinário. Paulo e Silas estavam onde? Estavam presos em prisões, né? No capítulo 16, mas Deus o libertou eles da prisão para a glória do Senhor, mas não ficou diferente. Eles precisavam de pessoas para ajudar na caminhada dele. Graças a Deus por isso. E aqui nós louvamos a Deus por isso que está aqui a igreja, pastor José Luiz, é isso, né? Os obreiros, os pastores aqui são companheiros na obra do Senhor, na caminhada do Senhor, são companheiros na caminhada, irmãos. É bom ter companheiros. Vire para o seu irmão e olha assim, fala para o seu irmão: é bom ter companheiros. Fala aí, é bom ter companheiro.
muito melhor ainda, né, irmão? Né, irmão? Irmão, lá tem companheira também do lado. É muito bom também, né? Mas é bom ter companheiro na obra do Senhor. É bom ter companheirismo, é muito bom. Eu estava em casa lá, tinha terminado algumas coisas ali de fazer, né? Meus afazeres, estavam jantando, o pastor Jesus vai vir para a igreja, vou. Então se prepara, né? É ser companheirismo, irmãos. Ter companheirismo. Vou chegar atrasado um pouco. Não tem importância. Então já está sabendo, companheirismo é isso, irmãos. Caminhada é árdua. A caminhada é pesada. Deus não chama homens parados. Deus não chama homens desocupados. Deus chama homens ocupados nas coisas desta vida, sim. Deus chama homens ocupados, mas ocupados no reino de Deus também, aleluia. Se ocupe no reino de Deus. Abra o seu coração. Quando Deus abre as portas para você fazer alguma coisa para o reino de Deus, não se esquive, mas sim esteja pronto para fazer o reino de Deus funcionar, desenvolver através da tua capacidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você nesta noite. É isso que o Senhor está dizendo para mim nesta noite, através da palavra, que eis que acompanhava Paulo e levava até Atenas. As pessoas acompanhavam o apóstolo Paulo. As pessoas acompanhavam o apóstolo Paulo não é porque ele era bom, não é porque ele era bonito, não. As pessoas acompanhavam Paulo porque ele tinha o poder de Deus na vida dele, aleluia. Ele tinha o evangelho de autoridade, de poder, de unção. Não acompanha as pessoas pelo que as pessoas são, não. Acompanha as pessoas pelo que elas têm de Deus na vida dela, para a glória do Senhor. Então os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, receberam ordens para Síria, de modo que fosse ter com ele o mais depressa possível, e partiram. Paulo precisava de apoio, Paulo precisava de companheirismo. Quem não precisa de apoio, quem não precisa de companheirismo? Todos nós precisamos, e muito mais na obra do Senhor. Faz-se necessário o companheirismo na casa de Deus. Glória a Deus. Mas Paulo, ele não ficou parado. Enquanto, no versículo 16 diz assim, enquanto Paulo esperava em Atenas, o que aconteceu? O seu espírito se comovia em si mesmo. Para quê? Para fazer a obra de Deus, porque ele viu a cidade tão entregue à idolatria. Estava entregue à idolatria. Já pensou, irmãos? Imagina só, você já saiu de uma prisão por causa da pregação do Evangelho e depois vai para a sinagoga, sai e tem que sair meio correndo ainda. Diz os companheiros de Paulo, livrou ele ali, né? Olha ali no versículo 10, e logo os irmãos ouviram de noite, enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá e foram às sinagogas dos judeus. Paulo e Silas saíram de noite. Paulo saiu com a ajuda dos companheiros. Ninguém sai sozinho. Mas com a ajuda dos companheiros nós vamos longe. Com a ajuda das companheiras nós vamos longe. Com a ajuda no reino do Senhor nós vamos longe, irmãos. Porque o evangelho é esse, cada um tem uma capacidade, cada um tem uma dose, cada uma tem uma partícula para o reino de Deus. Todos nós precisamos de estar aqui para receber do nosso irmão a unção de Deus na vida dele para nós e nós ministrar também. Então nós precisamos uns dos outros, irmãos. Ninguém faz nada sozinho. O apóstolo Paulo, sim, ele tinha muitos companheiros. E o apóstolo Paulo tinha até um companheiro que era doutor, né? O doutor Lucas. Doutor Lucas, uma das qualidades essenciais deste doutor, ele era um bom médico.
Sempre um bom médico nosso é nosso companheiro. Quem tem um problema, principalmente de coração, qualquer problema, a pressão sobe e tal, liga para o seu doutor. Liga para o doutor. O médico, os remédios mudaram, liga para o doutor. E Paulo precisava de um companheiro doutor também. E Lucas, o doutor Lucas era um grande companheiro de Paulo. Sabe por que Paulo precisava do companheiro doutor Lucas? Porque direto ele levava chibatada, direto ele apanhava por causa do evangelho. E estava lá o doutor passando remédio nele, né? Já pensou? Estava o doutor passando remédio. E tem umas outras coisas também. E conta-se uma história também que tinha um espinho na carne, talvez. Um falava que era uma doença, era uma enfermidade. E o doutor estava lá para ajudar ele. Por isso que ele pediu desta forma, que fosse com ele o mais depressa possível estar com Paulo, Timóteo e Silas, porque eles ficaram para trás. E ele precisava. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não desanimou. O apóstolo Paulo não desanimou. Ele continuou firme na pregação do evangelho, mesmo com necessidade. O espírito de Paulo comovia, como diz no versículo aqui 16, o espírito do apóstolo Paulo se comovia de uma forma incrível. Não há doença que pode impedir você de pregar o evangelho. Não há problema que pode impedir você de fazer a obra do Senhor, de proclamar o reino de Deus. Nós precisamos proclamar o reino de Deus em todos os tempos. Nós precisamos proclamar o reino de Deus em todas as oportunidades, porque o Senhor tem dado pessoas para ajudar você. O Senhor tem dado pessoas para me ajudar, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E continuando aqui, o doutor Lucas, ele era um grande companheiro, e as pessoas, com certeza, o médico é o seu companheiro também. As pessoas precisam saber do seu médico, porque o seu médico, eles têm uma preocupação com você, eles têm uma preocupação porque ele trata de você, ele solta um remédio para você tomar, ou ele dá um remédio para você tomar. Então, observamos ainda que ele não sabia que estava errado, que tinha certeza de fazer. A verdadeira preocupação sempre era dar um bom remédio. Mesmo que os médicos desta terra não tenham um remédio certo, mas a preocupação do médico aqui é dar um bom remédio. Mas Jesus Cristo é o nosso médico dos médicos. Ele está aqui para te dar o remédio certo. Ele está aqui para me dar o remédio certo. Deus levantou esta obra de libertação, como eu falei, pastor José Luiz, quarta-feira. Na outra vez, o Senhor me mostrava aqui que esta obra é uma obra que Deus levantou de libertação. E Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui para te dar um bom remédio. Deus está aqui para te dar um bom remédio. Acredite, Ele é o verdadeiro companheiro para te ajudar nesta caminhada. Aleluia. O doutor Lucas era uma pessoa que tinha compaixão, mas Jesus Cristo, Ele não somente tem compaixão, Ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo, Ele dá o remédio certo, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Ele é o teu verdadeiro companheiro. Conta-se uma história de uma pessoa que estava precisando de um documento de uma casa que já tinha pago esta casa e estava alienada, e vendeu para um, vendeu para outro, vendeu para outro, e vendeu para outro, foi vendendo, e chegou numa ocasião que eles pediram, aproximadamente 7 anos, eles pediram um documento para finalizar, e chegou no cartório, não, aquele documento já não valia mais nada, porque tinha 7 anos. Aí o que acontece? Aí precisou de pegar uma segunda via do documento na gerência. E o que acontece? E agora era dificultoso, porque fazia muito tempo, e agora precisava de este documento, e ninguém dava. Passava uma semana, 2 semanas, mas só que
esta pessoa que precisava desse documento, o gerente desta conta era um grande amigo dele. E ele falou assim: vou resolver esse problema. Mas tinha outra pendência que não tinha como liberar esse documento. O que aconteceu? Aí fizeram um acordo, fizeram uma negociação. Não, vou conseguir isso aí para você. E durante uns 15 dias ele conseguiu este documento para esta pessoa, a carta de quitação de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque ele era companheiro de outro. Se não tivesse companheirismo, não iria acontecer essa negociata. Mas não somente nisso, mas Deus estava no negócio, porque quando nós colocávamos de joelho, quando aquela pessoa colocou de joelho, apresentou-se a mim e colocou de joelho, Deus respondeu, porque o verdadeiro companheiro entrou no companheirismo desta terra e mudou o curso para a glória do Senhor. É assim que acontece, irmãos. Então, nessa caminhada, nós precisamos de ser companheiros, de companheirismo no reino de Deus. E a vitória é certa no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, irmãos, o que o Dr. Lucas foi? Foi um homem humilde, fiel e companheiro do apóstolo Paulo. E quem que é seu companheiro? Quem que é seu companheiro? Quem que é seu companheiro, irmãos? Mais uma vez eu pergunto, quem que é seu companheiro? Pare e pensa, você tem um companheiro? Às vezes você fala assim: eu não tenho nenhum companheiro, mas Jesus Cristo está aqui, porque Ele é o seu companheiro, aleluia! Se você não tem nada para se apegar nesta terra, se apega no companheirismo do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus estará intercedendo e agindo na tua casa. A irmã lá levantou que tem um companheiro. Então, muitas pessoas têm um companheiro, mas se você pensa que você não tem nenhum companheiro, eu quero dizer para você nesta noite: a tua igreja é a tua companheira. A tua igreja é a tua companheira, porque o socorro vem do Senhor, mas é na casa do Senhor que você encontra socorro. O apóstolo Paulo, o que aconteceu depois de sair da prisão? Paulo e Silas correu para a sinagoga. Para quê? Para agradecer a Deus. Então corra para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro companheiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Adore o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui para comover os corações dos companheiros nesta cidade, para comover os corações dos companheiros para você. Acredite, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus do companheirismo. Receba esta palavra de fogo nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui para te trazer o companheirismo. Deus vai fazer você confiar em outras pessoas, porque as outras pessoas vão confiar em você, na pregação do Evangelho, porque o Evangelho não vem de você, ele é poder de Deus para a salvação daqueles que crê, primeiro de judeus, dos gentios e para todos os confins da terra. Xarabalas brincante, xarabalas quevas. Receba os dons de Deus nesta noite, receba a unção de Deus nesta noite, receba o revestimento de Deus nesta noite, receba aquele dom que você enterrou, desenterra nesta noite, o dom espiritual. Deus está levantando você nesta noite, no nome de Jesus Cristo, porque Ele é o seu companheiro verdadeiro. Não pense que você está sozinho, não pense que você está parado. Se você está parado igual o apóstolo Paulo ficou esperando lá em Atenas, o Espírito Santo de Deus vai te comover, como comoveu o apóstolo Paulo, dizendo assim: o meu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Quantas pessoas estão entregues ao inferno, vamos dizer isso? Quantas pessoas estão buscando o inferno? Quer o inferno perto de você, e você quer céu, você tem um céu dentro de você para entregar para esta pessoa, irmão.
você tem a riqueza maior deste mundo para entregar para esta pessoa. Não é deste mundo essa riqueza, riqueza celestial. Seja companheiro do reino de Deus. Eu gostaria de falar muito mais nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus tocou para me falar até aqui só. E leva esta palavra no seu coração. Seja companheiro da obra do Senhor. Seja companheiro de Jesus, porque Ele é o seu companheiro. Antes de você ser companheiro dele, Ele já foi seu companheiro. Ele morreu na cruz do Calvário para te resgatar e para te dar força e dar vitória. E abrace a causa do reino do Senhor, porque esta obra é de fogo. Esta obra aqui é de libertação. Em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou aqui para ser mais um, para atear fogo nesta terra, através do poder do Espírito Santo de Deus. Pastores, obreiros, em nome de Jesus, não se preocupem, porque o Senhor Jesus Cristo, no tempo certo, vai realizar a obra do Senhor através de você com plenitude. Com plenitude, você às vezes está dizendo: se será, Senhor? Até quando? Até quando os meus companheiros vai se ser revelado? Até quando? Até o tempo de Deus. Permaneça firme, permaneça em Atenas, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 16: enquanto Paulo esperava em Atenas, permaneça em Atenas, permaneça na cidade de Jardim 2, permaneça na sinagoga, na igreja aqui, e o seu espírito vai se comover para fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas o Senhor vai fazer você fazer alguma coisa, para você não, para o reino de Deus, porque a cidade está entregue, à idolatria, ou está entregue a isso, aquilo outro, e você é um tição de fogo, é um tição tirado do fogo, melhor dizendo, para atear fogo nos inimigos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando.